Queridas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como eu falei no vídeo anterior, que Deus me deu algumas estratégias pra estar lutando pelo meu casamento com as armas certas, né? Uma das armas, né? Uma das ferramentas que Deus me deu foi as orações proféticas, as orações intencionais por aquilo que eu estava passando. Então eu escrevi muitas orações, eu busquei muitas orações, né? Então esse foi um grande diferencial na minha vida, né? Tanto para a área do casamento como para a área espiritual, para a área profissional, independente da área. Só que naquela época eu estava focada na questão de restauração, né, do meu casamento. Como agora também eu preciso mudar várias coisas, eu preciso, nós, né, eu e meu esposo precisamos equilibrar várias coisas, conversar, porque agora já se passaram, somos o que, gente? 17 anos juntos. Essa primeira crise que teve foi com 2 anos de casado, 2, 3 anos de casado, eu era crua, nem sonhava em ser terapeuta, nem sonhava em ser psicanalista clínica, então eu era muito bebezinha, então eu não sabia nada, dei muito murro em ponta de faca, então Deus me deu muitos planos de batalha, me deu muitos planos de oração, tanto é que eu fiz por muito tempo lá no Mulheres de Força, o quarto de guerra, a mentoria quarto de guerra. E eu tô pensando em voltar com essa mentoria, porque Deus está me cobrando muito em relação à questão de casamento. De relação em questão de casamento, porque o inimigo das nossas almas, o maior foco dele é destruir famílias, né? E agora mais ainda, se naquela época já era, agora então se intensificou ainda mais. Então Deus quer que eu retorne com esse projeto do quarto de guerra, voltado para casamentos em crise, voltado para casamentos já totalmente destruídos, que a mulher acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito, né? Só que tem algumas etapas, né? E, como eu estava falando, uma das estratégias, que eu vou trazer algumas aqui para vocês, é uma oração que eu fiz, né? Então eu orava sobre a cama, eu orava no lugar onde meu esposo ficava. Isso é só para quem tem fé, gente. Quem não tem, beijo, tchau, tá? Então eu peguei aqui uma oração, como eu tenho meu caderno de oração, é aqui que eu luto as minhas batalhas, as minhas guerras. Eu tô querendo voltar a como esse cantinho aqui é um cantinho novo, né? Não tem nem um ano, não tem nem, acho que 7 meses, eu acho que não. Eu quero fazer um cantinho para voltar a colocar as minhas orações específicas na parede, né? Porque aquilo ali me impulsionava muito a querer orar, né, a estar ali naquela luta, aquilo ali me ajudava a relembrar o meu propósito, por que eu tinha que estar lutando por aquilo ali. E a oração que eu quero compartilhar hoje com vocês é a oração que derruba toda ação maligna contra o seu casamento, tá? Como eu falei no vídeo anterior, tem coisas que é a gente mesmo que provoca, a gente, que eu falo que nós e o nosso esposo, né, a legalidade que o casal dá, tá? E tem também ação maligna, né, gente? O diabo tá aí. Então, a brecha que ele acha, ele tá entrando e beijo, tchau, né? Então, minha filha, quando a arruaça é instalada, é muito complicado a gente se organizar para poder botar o bonito, para poder sair, meter o pé da nossa casa, né? Então, Deus me deu tanta estratégia boa, maravilhosa. Tinha a unção do lar, que eu fazia toda a segunda-feira, tá? Muito boa também. Se vocês quiserem, vocês pedem aqui que eu trago para vocês a bênção no lar, tá? Então, vou compartilhar essa oração aqui com vocês, preste atenção. Pai querido, eu me coloco agora na tua presença, não com palavras vazias, mas com autoridade espiritual em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus que une, que restaura e que sustenta alianças. Na tua palavra está escrito que Deus uniu, ninguém separa. Por isso, agora, eu me levanto em oração contra toda força maligna, contra todo espírito de confusão, frieza, divisão, orgulho, traição e desgaste emocional que tenta agir no meu casamento. Em nome de Jesus,
Eu repreendo todo espírito que gera brigas sem motivo, toda palavra lançada para destruir o meu casamento, toda influência maligna que tenta afastar um do outro, toda energia de inveja, ciúme, doentio, interferência externa, eu declaro agora, cai por terra em nome de Jesus. Pai, visita o meu casamento agora, toca no coração do meu esposo, onde há frieza, restaura com amor, onde houver esfriamento, traz de volta o respeito, a honra e a aliança, que toda ferida emocional seja curada de ambas as partes, que toda mágoa seja arrancada pela raiz, que toda lembrança ruim perca força agora. Senhor, sopra a vida onde parecia estar morto, reacende o sentimento, reconstrói o diálogo, restaura a intimidade. Assim como o Senhor ressuscitou o que estava morto, eu creio que esse relacionamento está sendo restaurado agora no mundo espiritual, porque o que é ligado na terra é ligado do céu. Eu declaro agora no mundo espiritual, onde havia guerra, haverá paz, onde havia distância, haverá aproximação, onde havia dor, haverá cura, e todo espírito maligno que estava atuando está sendo expulso agora em nome de Jesus. Pai, o inimigo não vai ter a minha casa. Pai, o inimigo não vai ter o meu filho. Pai, o inimigo não vai ter o meu homem. O inimigo não vai ter o meu casamento. Satanás não vai mais brincar com a nossa mente, nem com os nossos sentimentos, nem com as nossas emoções. Eu te oro, Senhor, com autoridade de mãe e esposa no mundo espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Menina, essas orações aqui que eu tenho, essas e mais outras, são orações de guerra, oração de batalha espiritual. Essas orações é feita você em pé, na sua casa, de olhos abertos, né, com as mãos ungidas, e você orando, declarando essas orações por todo o seu lar, entendeu? Isso é uma oração de guerra, não é para você orar de joelho, é para você orar de pé, posicionada dentro da tua casa, porque o teu lar é o lugar que Deus colocou você para ser a autoridade no mundo espiritual, como mulher de oração, como guerreira de oração dentro da tua casa. Tá entendendo? Então, essa é uma oração de autoridade, tá? No mundo espiritual. Então, você precisa identificar o que está acontecendo no teu lar para saber qual autoridade, qual oração, né? Qual estratégia você vai começar a usar. Entendeu? Porque tem coisas, meninas, que não é só oração, é oração, jejum e posicionamento, tá? Quando é o inimigo que age uma legalidade que você ou seu esposo deu, por exemplo, o inimigo entrou por alguma brecha, né? Então, você ou seu esposo deu legalidade para ele estar ali, né? Então, quanto mais legalidade ele dá, mais força ele vai ter dentro do teu lar, né? Então, ele pode estar agindo num cantinho lá, quietinho, quando você nem acha que ele tá ali, entendeu? Pode ser algo, pornografia, né, querida? Pornografia, vício em jogo, vício em videogame, vício em alguma outra coisa, entendeu? Então, para Deus começar a transformar, trabalhar, gente, na nossa vida, para ter transformação, é preciso ter confissão. Não tem como o pecado ser limpo, não tem como algo ser transformado, restaurado sem você confessar. Como é que você quer que Deus transforme algo se você não confessa, né, o que você está fazendo de errado? Mas como é que meu marido vai confessar? Então você precisa trazer isso em oração, porque é a única pessoa que pode transformar, que pode convencer o seu marido do pecado que ele está cometendo, é o Espírito Santo do Senhor. Então não cometa o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Qual o erro, Ellen, de querer ser o Espírito Santo do seu marido? Tá bom, querida? Você não é o Espírito Santo do teu marido, não, tá? Esse não é o seu papel, tá? Seu papel é orar, honrar, interceder, buscar. É isso. Ele? E ele? Ele é trabalho do Senhor.
né? O trabalho duro é do Senhor. E essa peleja, você não tem que pelejar, tá bom? É isso, pega essa oração, coloca no teu caderninho de guerra, tá bom? E se você fizer ela, volta aqui e comenta. Beijo, até.